Se você não sabia que existem vozes na sua cabeça, então agora você tá sabendo. Olá, meu nome é Yasmin e esse aqui é o meu canal, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as vozes da nossa mente. Sem preconceitos, tentando entender melhor o funcionamento da nossa mente e como a gente pode usar isso ao nosso favor. Bom, muito se fala, né, sobre qual a função e o que são essas vozezinhas na nossa mente. Claro que todas as teorias elas fazem muito sentido, mas hoje eu vou compartilhar com você a forma como eu enxergo essas vozes da nossa mente e como que eu costumo usar isso no meu dia para me conhecer ou para lidar melhor com as situações. Bom, eu sempre digo que a nossa voz mais inocente, uma voz mais calma, que é sempre acolhedora, eu tenho para mim que essa é a voz da nossa criança interior, da nossa versão criança. Quando a gente é criança, mais novinho mesmo, né? Não depois que a gente começa a ser julgador e tal. Não, quando a gente é mais novo, a gente vê tudo com muita pureza, com muita inocência, a gente vê as coisas boas nas pessoas, a gente não sabe ou não entende o que é fazer o mal. Então a gente é puro. E aí esses pensamentos, né, que vêm de um lugar mais puro, eu tenho pra mim que eles são dessa nossa versão criança. E aí, por exemplo, quando a gente é novo e a gente não tem muito essa troca com outras pessoas, e aí você vai pro mundo e alguém vira pra você, por exemplo, e te fala assim que o seu nariz é feio. Só que a sua vida inteira você sempre teve esse nariz, então nunca foi uma questão pra você nunca parou pra pensar se aquilo seria esquisito pra outras pessoas, se você tem um nariz diferente é um problema e tal. Só que quando outra pessoa começa a falar essas características sobre você começa a se sentir mal. E aí você começa a reparar o seu nariz e o de outras pessoas. E aí você começa a perceber que esses narizes? Não sei. Esses narizes são bonitos e esses narizes são feios. E aí você se enquadra no feio dessas pessoas, né? Da ideia da cabeça delas. Só que você não quer se enquadrar nesses feios. Por quê? Porque nós somos seres humanos e a gente tem um instinto muito grande ainda de sobrevivência. Você fazer parte de grupos é uma forma de sobreviver, porque quem ficava sozinho morria. Então a gente precisa fazer parte de grupos. Se você for muito diferente, se você tiver características que as pessoas consideram como ruins, você vai ser segregado, você vai ficar sozinho e aí quem tá sozinho não sobrevive. Então a gente quer fazer parte de grupos. E aí com o passar do tempo, você tem a sua voz que vai falando, não, o meu nariz é normal, e uma outra voz que fala, não, o seu nariz é esquisito, o seu nariz é diferente, o seu nariz é feio. E isso vai se aplicando a vários outros âmbitos da nossa vida. Então você cresce com uma determinada forma de sentimentos, mas aí, ao longo da sua vida, várias pessoas falam pra você que a forma como você lida com as emoções é ruim, que você é muito dramático, ou que você é muito sensível, ou o contrário, que você é muito insensível, que você não liga para os sentimentos de ninguém. Então entra nesse embate, né? Existe uma voz saudável, uma voz inocente e uma voz que sempre critica, que sempre vai contra aquilo. E é assim que eu acredito que funciona a minha mente. E eu acho que a sua também, mas aí vai de você refletir e perceber se isso faz mesmo sentido para você. Porque eu sinto o seguinte, que na minha mente existe um lado meu que me acolhe, que me ama, que me apoia, e aí ao mesmo tempo é como se tivesse um embate entre uma outra voz que fala que eu não sou boa o suficiente, que eu não merecia isso que eu conquistei, então que vai sempre o oposto. E aí que essa segunda voz, essa que é sempre negativa, ela pode ter uma característica de todas as vezes que você escutou isso ao longo da sua vida, ou se não, ela pode ser de uma pessoa específica, às vezes de dentro da sua casa, que te criticava, que te julgava muito. Então toda vez que você quer se mostrar e falar, nossa, eu conquistei isso, e essa é a voz da sua criança, vem uma outra voz que é de alguma pessoa da sua vida que fala, você não fez mais que a sua obrigação, ou se não foi suficiente, você precisa de mais. E essas vozes na nossa mente, elas vão nos afogando cada vez mais, porque a gente não sabe em quem a gente acredita, a gente fica ali num limbo, será
será que eu sou boa? Será que eu não sou? Será que se eu pensar que eu sou muito boa, eu vou ficar parada no meu lugar e aí eu não vou conseguir melhorar? Então isso é uma forma muito confusa de lidar. E levando isso para terapia, eu fui orientada do seguinte: crie uma voz sua consciente. Porque querendo ou não, essa voz da infância, ela é inconsciente e essa voz de julgamento também é inconsciente. Então, sempre que você ouvir aí dentro da sua cabeça essas duas vozes discutindo e brigando, crie uma terceira voz, uma voz sua consciente que olhe aquilo com clareza, que observe e que entenda os dois lados, que seja diplomática, mas que no fim das contas tente agir e firmar um pensamento mais prático e mais positivo. De que forma? Ficou confuso? Vamos lá, vamos para o exemplo. Bom, vamos supor que você conquistou uma coisa que você queria muito e que você se esforçou muito para conquistar. E aí a sua criança vem e fala: nossa, eu consegui isso, eu sou muito boa, parabéns pra mim, nossa, eu consigo tudo o que eu quiser nessa vida. E aí essa outra voz chega e fala: você não fez mais que a sua obrigação. Isso aí tava muito fácil, você nem tem que comemorar tanto, porque isso aí nem foi uma coisa tão grande assim. Nesse caso, que a gente tem duas vozes completamente opostas, a gente tem que criar e ter consciência da nossa terceira voz e falar: sim, eu conquistei isso, sim, foi mérito meu, pode não ter sido tão difícil quanto eu achei que fosse, eu posso ter muitos obstáculos ainda na minha vida, mas eu vou sim aproveitar essa conquista e esse momento, e esse é o pensamento que eu vou me firmar a ele. A verdade, gente, é que a nossa mente, ela foi feita para pensar. Não adianta a gente querer, nem com a meditação, falar que a gente vai atingir o ápice de não conseguir pensar em nada. Não é sobre isso. É sobre a gente conseguir controlar os nossos pensamentos e entender se esse é o momento certo de pensar isso, se aquele pensamento é verdadeiro ou não. É a gente ter esse manejo dos nossos pensamentos. E aí, quando você cria essa voz mais prática, essa voz mais consciente, você para de viver naquele mundo das ideias e de que tudo é perfeito, ou senão de que tudo é ruim, e você começa a enxergar aquilo como ele realmente é. A verdade é que, como a nossa mente foi feita para pensar, nunca vai existir um momento que ela vai estar em silêncio. Por isso, a gente precisa aprender a conviver com essas vozes, sempre se impondo e conseguindo trazer um maior nível de consciência para ela e para nossa mente. Lembra, gente, a nossa mente, ao mesmo ponto que ela pode fazer a gente conquistar coisas incríveis, ela também pode destruir a gente, dependendo do nosso padrão de pensamento. E depois que você entra numa frequência, numa vibe de pensamento, é muito difícil você sair dela. Por isso é muito importante que a gente esteja muito atento ao padrão dos nossos pensamentos para não deixar essa voz afundar a gente. Então, obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Foi um prazer falar sobre as vozes da nossa cabeça com você. E nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!